A paz de Jesus e o amor de Maria. Ezequiel era casado, mas sua esposa morreu durante o cativeiro. O profeta tinha 30 anos quando começou seu ministério, e essa data corresponde ao 5º ano do exílio do rei Joaquim. Então Ezequiel tinha por volta de 26 anos quando foi levado cativo. A última data registrada no livro 571 a.C. O exílio tinha acontecido, em parte, como resultado da culpa acumulada por gerações de israelitas que tinham se rebelado contra Deus e sua lei. Mesmo que a culpa tenha sempre uma dimensão de um todo, ou seja, toda a nação, Ezequiel enfatizou as consequências individuais da desobediência e da transgressão. Essa mulher é mais uma que não sabemos o seu nome, mas não menos importante que muitas personagens fortes e marcantes que já estudamos por aqui. Ela pagou com sua própria vida o pecado do povo. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 24, dos versículos 16 ao 19. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, vou levar subitamente de ti aquela que faz a delícia de teus olhos. Tu, porém, não darás gemido algum de dor, não chorarás, não deixarás tuas lágrimas correrem. Suspira em silêncio, não celebres o luto habitual dos mortos. Conserva o teu turbante na cabeça, põe o calçado nos pés, não cubras a tua barba, não comas o pão das gentes. De manhã eu me dirigi ao povo, à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que fora prescrito. Disse-me o povo: não irás explicar-nos o que significa esse teu modo de proceder? Como podemos ver, o povo recebeu a instrução de Deus através do profeta Ezequiel. Teve que suportar a dor da perda, do sofrimento, para ser exemplo para o povo de Jerusalém. Aquele que está na presença de Deus tem que ser luz, tem que dar testemunho. Deus tem suas maneiras de trabalhar e nós temos que aprender a estar na presença dele em todas as situações da nossa vida. O profeta Ezequiel foi chamado por Deus a profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia. A tradição judaica diz que ele fundou uma escola de profetas e que ensinava a lei à beira do rio Quebar, que corta a cidade de Babilônia. Ezequiel estava vivendo na mesma conjuntura política e espiritual dos filhos de Israel. Ele sabia que tudo de ruim que havia acontecido ao povo era por causa dos seus próprios pecados. Haviam abandonado a Jeová. Em sua profecia, no capítulo 11, ele sabe que Deus irá deixar o templo entregando cada um ao seu bel prazer dos amantes. Jerusalém está para cair e Deus ordena que Ezequiel profetize ao povo. Essa profecia seria dramática na existência do profeta. Na verdade, ele iria perder sua esposa como sinal da queda de Jerusalém. A Bíblia diz que ela era considerada por ele como a delícia dos seus olhos, nos dando a ideia do tamanho do amor que ele sentia por ela. Se Deus disse que essa mulher de Ezequiel era a delícia ou o desejo dos olhos dele, é porque havia um sentimento muito forte e bonito no íntimo do profeta. A história mostra que sua esposa morreu às súbitas, repentinamente. Não houve doença e nem sofrimento. Simplesmente o fôlego de vida foi retirado. Mas Deus havia lhe revelado antes, havia lhe dado a palavra. Quando Deus quer realizar algo em nossas vidas, Ele nos prepara de antemão. Ezequiel foi preparado por Deus para enfrentar a difícil situação. Não é citado o nome da mulher de Ezequiel, mas podemos supor que era uma mulher piedosa, que ajudava o sacerdote Ezequiel a servir ao Senhor numa colônia de exilados judeus em Tel Abib, sobre um canal de Eufrates chamado Quebar. Essa mulher experimentou o exílio com seu marido, o sofrimento de perto, as limitações, os serviços forçados, e esteve ao lado dele em todo o tempo. Os detalhes da sua vida não são descritos. Todavia, sua morte foi o símbolo de mensagens mais pungentes de Ezequiel, apresentando em detalhes a destruição em Israel. Esta mulher cumpriu a promessa do seu casamento, da tristeza na alegria, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. As delícias de seus olhos foi o próprio Deus quem chamou assim. Ele conhece tudo, inclusive o coração. Imagine só para uma mulher ser reconhecida dessa forma por um homem. Como ela deve ter sido amada.
companheira, não devia ser fácil ser esposa de um homem com tantas qualidades como ele. Vê-lo sofrer por saber o que Deus estava avisando a um povo rebelde que não queria nada com Deus. Como ela devia ser sábia para compartilhar do sofrimento do esposo. Ela não foi como a esposa de Jó, que mandou amaldiçoar a Deus. Tem mulheres que não suportam o sofrimento e logo querem largar do marido e de Deus. Mas ela não, ela amava tanto o marido quanto a Deus. Seu conforto de ter que enfrentar tanto sofrimento ao lado do seu esposo nos dá conta disso. E que honra em ser usada como exemplo. Ela foi conhecida como a mulher que Deus recolheu para seus braços eternos, para ensinar o que é ser amada por alguém. Essa é a grande lição para nós. Tem cristão que se perde alguém da família muito querido, ou alguém muito querido, se revolta contra Deus. Ezequiel soube servir a Deus em meio à sua dor. Era sua amada e Deus sabia disso. Deus amava aquele casal, mas permitiu aquela separação naquele momento e usou o profeta Ezequiel para que pessoas se espelhassem nele, naquele momento difícil. Deus conhecia o caráter de Ezequiel, sabia que podia contar com ele para que servisse de testemunho para o povo de Israel. Os israelitas estavam imersos em pecados, idolatrias e corrupções, e Deus queria avisá-los sobre o que aconteceria ao templo de Jerusalém, à própria cidade e aos seus parentes. Deus também amava esse povo como Ezequiel amava a sua esposa. Se Ezequiel estava sofrendo, Deus também estava. Deus simboliza a morte da esposa de Ezequiel com a destruição do templo. Deus promete tirar o que eles mais amavam, o que Ezequiel mais amava, que era a beleza dos seus olhos. E o povo, o templo. Deus chegou a esse ponto a amar de tal maneira a esse povo. Mas eles não sabiam que estavam próximos a se cumprir. No entanto, eles já estavam vivendo no exílio. E a mulher do profeta Ezequiel foi uma mulher bela aos olhos de Deus também, não só aos olhos do marido. Peçamos a Deus essa graça de sermos tão purificados por Ele, para que assim possamos nos transformar em belas mulheres, não com a beleza que o mundo espera de nós, mas com a beleza que encanta os olhos do Senhor. Agora, reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Marca aqui nos comentários as suas amigas, suas irmãs em Cristo, que você deseja ver resplandecendo uma beleza que brilha aos olhos de Deus. Me ajuda a evangelizar com essas mensagens da Bíblia, através das mulheres da Bíblia. E até amanhã, se Papai do Céu nos permitir.